Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação do YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje você já viu que a gente vai falar de ayahuasca e magia do caos, que são dois temas muito loucos. E a gente tem um cara que é acadêmico, que já estudou isso seriamente, né? Para chamar na conversa. Só que antes de trazer o nosso convidado, agora a gente está na segunda temporada do podcast. Eu estou treinando aqui para ser um locutor mais meia-boca aqui. E aí eu estou com uma ajuda. Então, Rodrigo Celso, como é que você está? Direto do meio. Salve, pessoal. Tudo E bom? também dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. E aí, galera, tudo bem? Belezinha. Hoje o Robson está de molho. Ontem ele ficou lá nos enoquianos até as 3 da manhã lá no Japão. E aí para ele é madrugada ainda, então ele já era. Então hoje é só nós. E nosso convidado também do Mayhem, o Felipe Boim. Como é que você está? Já foi recomendado várias vezes, já era para ele ter vindo aqui no ano passado. E aí eu me enrolei todo, e agora que a gente conseguiu, finalmente. Então seja muito bem-vindo, Felipe. Como é que você está? Boa noite, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. E prazer, Rodrigo e Ulisses, que eu não conhecia ainda. Vai ser muito divertido esse encontro aqui com vocês. Bom, e antes da gente começar a falar, de puxar os assuntos e as perguntas, a primeira parte que é a mais importante, para você contar a tua história, até para a galera de fora entender como é que você chegou nessa parada de estudar essas coisas tão diferentes, né? Então, como é que você começou? Tá, beleza. Nunca foi um caminho muito linear, né? Assim, tanto acadêmico quanto em termos de interesse por magia, ocultismo, enfim. Acho que, por exemplo, o primeiro contato que tive com o livro da lei, eu devia ter uns 12, 13 anos. Obviamente não entendi nada. Com 16 anos, estava conversando com um primo meu e perguntei qual era a religião dele. Ele falou que era da União do Vegetal, que é uma das religiões ayahuasqueiras, né? Eu, com 16 anos, obviamente, ri da cara dele. E assim foi, né? E, bom, eu fui cursar Relações Internacionais e senti que faltava uma pegada, assim, sempre tive uma curiosidade para entender o mundo mais prático, assim, ou mais próximo à sociedade, vamos colocar dessa maneira. Comecei a cursar sociais e aí eu caí na antropologia, né? No primeiro ou segundo semestre da faculdade, descobri que magia era um dos temas clássicos da antropologia, assim, aí comecei a me enveredar por esse caminho de novo. E também no segundo semestre da faculdade foi quando experimentei a ayahuasca no Santo Daime, foi a primeira vez. E aí acabou sendo me guiando assim para a temática do meu TCC, né, que foi sobre entender o Santo Daime, assim, especificamente a bebida como um sujeito de conhecimento, né, como algo dotado de agência em si mesmo. E aí no mestrado inverti totalmente a proposta, né, saí dessa pegada mais ayahuasqueira, assim, e coloquei um pezinho ali no ocultismo, especificamente para entender a magia do caos. Teve um boom disso, né, nos anos passados, assim, e de um jeito bem rápido, assim, essa é a minha história, e a gente pode ir pincelando os interesses. Acho que é mais fácil começar linearmente, né? O Rodrigo, que é o chefe de história aqui do departamento. Então, como é que foi essa pegada para estudar o Santo Daime? Legal. Eu sempre tive um interesse, assim, o que eu gosto de antropologia é a questão do trabalho de campo, né? Então, você realmente tem que ir e ver as coisas acontecendo, né? E não só, tipo, beleza, esses são os dados que eu tenho baseado em livros e, né? Lógico que isso nunca é descartado, a teoria é super importante, mas a experiência do acadêmico em campo é o que conta para você entender o que aquelas pessoas estão fazendo, como elas articulam as concepções de mundo delas, enfim. E com o Santo Daime, especificamente, a grande dificuldade era como que eu faço um trabalho depois de tomar um chá, né? E aí, assim, foi super complicado. A vantagem é que eu já tinha tomado chá muitas vezes antes, então meio que já tinha um certo envolvimento com o Santo Daime, já entendia como funcionava, e também, sejamos sinceros, assim, apesar de ser uma pesquisa bem trabalhada e focada no Santo Daime, é um TCC, então não se espera nada de grandioso de um ser humano nesse momento, né? Então,
o que eu fiz foi acompanhar alguns centros ayahuasqueiros do Santo Daime, entrevistar algumas pessoas, assim, que estavam dispostas, e aí, basicamente, contei um pouco da história do Santo Daime como religião, né, como uma religião ayahuasqueira, especificamente. Falo da Barquinha e da União do Vegetal também, no processo, que são outras religiões. E foi basicamente isso, assim. Curiosamente, né, rola... Tem gente que com isso não acontece, mas eu acontece quando eu me aprofundo muito numa coisa, logo depois vem um certo desinteresse, precisa dar uma quebrada depois de se produzir um trabalho, assim, precisa dar uma descansada, sabe? E aí você foi específico para o Santo Daime, né? Para a galera que está escutando a gente, né? Qual que é a diferença quando você fala ayahuasca, Santo Daime, Barquinha? O que é cada um deles? Eu não sou nenhum especialista, assim, em nenhum deles, né, obviamente. Tem gente que faz doutorado sobre isso, né, então... mas, por exemplo, a gente tem a ayahuasca, que é basicamente a junção de duas plantas, né, o cipó e a folha, e você tem diversos grupos indígenas, enfim, é complicado de falar quando isso surgiu, porque é possível atribuir, sei lá, uma origem milenar para a ayahuasca, né? É uma bebida psicoativa, basicamente, que libera DMT, né? A gente libera DMT naturalmente no nosso corpo, mas a gente tem uma enzima no nosso estômago que bloqueia o funcionamento do DMT, senão a gente estaria louco a maior parte do tempo. Mas a gente tem uma liberação natural, a gente sente isso no momento que a gente nasce e na hora da morte, né? Então, muitos associam aquela luz no fim do túnel com uma explosão de DMT no seu corpo, né? E só muito hormônio passando pelo seu corpo e se processando várias coisas ao mesmo tempo. Mas, bem, tem essa bebida e, lógico, você tem diversos segmentos indígenas ou xamânicos que utilizam, né? E você tem algumas religiões que a gente pode dizer que são mais institucionalizadas nesse sentido, que são as chamadas religiões ayahuasqueiras, né? Santo Daime, a União Vegetal e a Barquinha. Dentro do Santo Daime, você tem diferenças, né? Você tem basicamente duas vertentes, assim, e basicamente o que muda é o estatuto delas, né? Mas todas fazem uso da ayahuasca, né? No Santo Daime eles chamam de Daime, na União do Vegetal chamam de vegetal. Não faço ideia como chamaram na Barquinha, nunca li muito, assim, nunca tive a oportunidade de visitar a Barquinha. Descobri esses tempos que tem uma Barquinha aqui em São Paulo, então quem sabe em algum momento, que antes só tinha, salvo muito engano, no Acre, então algo relativamente novo. E é isso, a maioria dessas religiões ayahuasqueiras, eu acho que as três têm o surgimento delas no Acre, né? O Santo Daime e o União Vegetal se espalharam pelo Brasil, e a União Vegetal, inclusive, tem um caso muito famoso nos Estados Unidos de briga com o governo, assim, para eles se legalizarem. Foi um processo de 10 anos, debatendo com o governo dos Estados Unidos, e eles conseguiram ter a permissão. Muda ritual, né? Muda a organização do ritual, algumas nomenclaturas para algumas sensações que as pessoas sentem. De casa para casa varia muito, é difícil falar, é somente isso aqui, né? Mas a gente pode ir entrando também em umas concepções mais gerais. Entendi. E como é que é a experiência? O Santo Daime especificamente, como é que funciona o ritual? Tá. Você chega lá, vai alguém que nunca usou na vida e falou, puta, quero tomar Daime. É aconselhado no Santo Daime, e eles têm datas. O que eu gosto do Santo Daime, assim, eles têm um calendário muito bem definido e eu sempre achei um lugar muito seguro para consagração de ayahuasca. Né? Diferente de você falar, venha nesse ritual xamânico consagrar a ayahuasca no meio de Paranapiacaba, sei lá, sabe? Aí você vai com uma galera X desconhecida, sem nenhuma estrutura, sem nenhum procedimento ritual, né? E é uma bebida psicoativa, você vai ficar meio... A gente fala na força, né? Mas vai bater uma onda psicoativa e é importante que tenham pessoas ali que saibam conduzir. Por isso que o Santo Daime eles sempre pedem, pelo menos na casa que eu ia, para ir, salvo engano, era no primeiro e terceiro domingo do mês, que era fazer uma entrevista.
Era para eles conhecerem, explicar como é que funciona, passar uns procedimentos gerais e preencher uma ficha de anamnese, né? Que é bem importante também. E aí, inclusive, a maioria das casas tem ou tem médicos, né, que consagram a medicina, né, consagram a medicina, consagram o Santo Daime na casa, ou eles têm pelo menos uma tabela de medicamentos, o que acontece se ingerir Santo Daime quando você está tomando, sei lá, fluoxetina ou qualquer coisa assim, sabe? Então, eles tomam esse cuidado e eu acho muito importante. Bem, aí depois, no dia mesmo, assim, coisas que eu sempre achei bem interessante. Você tem uma divisão ali, o lugar, eu não lembro se ele era hexagonal ou octagonal, mas enfim, era um espaço bem grande, o que eu ia, né? Mas você tem casas super pequenas, assim, tem 10 cadeiras, mas em geral se divide homens de um lado, mulheres do outro. Você tem trabalhos que são trabalhos, né? Eles chamam de trabalhos rituais sentados, e os mais importantes são os bailados, né? Que aí começava às 8 da noite, e aí dependia dos inários, né? O ritual é sempre com o inário. Se em algum momento vocês quiserem, eu posso sair, voltar e mostrar um inário para vocês, mas é um caderninho de músicas, basicamente, que foram recebidas por antigos mestres, né? Ou por pessoas que ainda estão vivas, e aí o bailado você segue cantando a noite inteira e toma, sei lá, 6 copos de ayahuasca a noite inteira. Assim, eu sempre achei puxado, assim, né? Eu nunca aguentei muito, mas tem gente que é bem firme e aguenta e vai trabalhar depois ainda, é algo fantástico. Mas, enfim, é um negócio bem organizado, o Santo Daime, né? Por isso que eu até falo que é como se fosse um porto seguro mesmo, porque você toma bebida, então você tem sempre alguém que fica na porta, vendo quem está entrando e está saindo. No lugar que eu ia, já que era um espaço bem grande, tinha um jardim, ficava alguém do lado de fora da porta, também para saber, e cuidando do terreiro, né? Porque eles tinham um cruzamento forte aí com xamanismo, umbanda, espiritismo, né? Então ficava alguém do lado de fora da porta, cuidando do terreiro, cuidando da fogueira, um fiscal do lado de dentro, e mais um fiscal, tanto do lado dos homens como do lado das mulheres, né? Vendo se está todo mundo bem e mantendo a casa em ordem, sabe? Uma pergunta, Felipe. Você, além do Daime, você tomou em outros locais, né? Eu cheguei a conhecer também um pouco da União do Vegetal, foi a minha primeira experiência lá no ano 2000. Como você falou, era numa residência, era no quintal da casa de uma pessoa que era ligado ao UDV. Mas e depois eu conheci esses templos xamânicos, né? Até eu faço parte de um hoje. Mas a bebida era, vamos dizer assim, a concentração era totalmente diferente. Até a primeira vez que eu fui tomar ayahuasca, que foi num lugar, eu achei que o pessoal estava até tentando enganar, porque era um pouquinho, né? E na UDV a gente tomava um copo bem maior, assim, né? Você chegou a perceber isso também ou não? Sim, percebi. Eu sou bem chato em termos de... Eu acho que, assim, eu sou chato com experiências religiosas, de maneira geral, eu acho que espirituais, eu acho que sempre tem que ser feito um trabalho sério, né? E então é porque eu falei, o Santo Daime é uma casa séria, o DV é uma casa séria, né? Tem um legado aí a ser mantido. Eu fui uma vez na UDV só, né? Que aí eu acabei indo com o pai daquele primo que eu dei risada, né? Que é um tio meu que é da UDV há um pouquinho mais de 30 anos. E é isso, né? É um copão. E eu poderia repetir, mas no dia eu preferi não repetir. Mas teve uma vez que eu participei de uma cerimônia com os índios Runiquim, que é o que a gente conhece como Kaxinawá, e eles tinham uma ayahuasca com uma concentração absurda, que tinha que, basicamente, assim, era um copinho de café com uma colherzinha de ayahuasca misturada com água, porque senão a gente não conseguia engolir, sabe? Então, e aí você toma um negocinho daquele muito forte. Aí, sei lá, o pessoal fala, 9 vezes mais forte, tem as gradações ali. Eu nunca entendi bem como eles fazem esse cálculo, né? Mas tem gente que entende isso, né? Você falou um copão, eu assustei. Os que eu tomei, às vezes, era um copinho de café daqueles pequenininhos. Aí o gosto, tipo, eu descrevo como água de azeitona. Sabe quando você tem azeitona em conserva, é aquela
gosto mais ou menos esse daí, e fortíssimo, cara, que a gente ficou, sei lá, a tarde inteira. Aí falando copão tem que ser diluído, não é possível, senão a galera fica muito doida. Ou é diluído, ou a concentração é realmente muito baixa, né? Assim, aí você toma mais e potencialmente dá o mesmo efeito do que você tomar menos com um copo concentrado. Lógico que tem os mistérios da bebida aí, né? E é isso que sempre me fascinava, que às vezes rolava de eu chegar e tomar, sei lá, 100 ml e não dá nada, legal, e às vezes eu tomava um dedinho e, sabe, ficava muito na força, muito na força. Então, acho que isso foi me chamando a atenção mesmo, né? Como que algo que, sei lá, se você tirar toda a espiritualidade e todas as coisas físicas, né, ou biológicas, tem algumas situações que você não explica, né? A mesma bebida dá efeitos diferentes, mesmo com quantidades diferentes, né? Felipe, a minha curiosidade já não entra nesse campo que o Marcelo e o Ulisses colocou, mas na parte acadêmica. No campo da história, você trabalha muito com documento e etc., mas academicamente eu vejo uma certa resistência com esse tipo de assunto. Que, assim, você, o historiador, falar assim, por exemplo, da guerra do Peloponeso ou alguma coisa, e trabalhar a parte mais espiritual, que sempre está envolvida nessas guerras, assim, os historiadores não mexem com isso. Agora, a antropologia, eu vejo que há uma certa abertura. E você fez um trabalho com a ayahuasca e magia do caos. Qual é a abertura que a academia te proporciona e o apoio acadêmico que tem para esse trabalho que você faz? Uhum. Tá, eu acho legal a gente pensar, antes de entrar especificamente nessa questão da abertura, se a gente considerar ali uma virada do século XIX para o século XX, sei lá, uma crise do existencialismo e a quebra de, sei lá, das religiões como algo que seja realmente ordenador do mundo, né? Então, como civilização ocidental, a gente também pode considerar que falar de espiritualidade não é mais relevante, né? Apesar disso ser um grande motivador para as massas e para indivíduos específicos também, né? Mas aí, bom, chegamos na antropologia, né? Primeiro movimento antropológico beleza, estamos aqui, somos ingleses, americanos, franceses no ápice da civilização, final do século XIX, vamos dar uma olhada no que eles chamavam de primitivos, né? Vamos dar uma olhada naquela galera, o que aquela galera faz, né? E aí vai para as tribos australianas, né? Vai os iroqueses, os esquimós, enfim. E o que a gente tinha da América do Sul eram relatos, assim, né? Não tinha um trabalho antropológico forte sobre as etnias indígenas aqui na América do Sul. Mas, bom, aí se depara que religião, para essa galera, é uma parte super importante, né? E eles não descolam isso das outras coisas, né? Então, religião, economia, política, organização social, parentesco, é basicamente uma coisa só funcionando, né? Então, tem uma abertura pelo próprio objeto da antropologia, né? Que seria, no começo, assim, né? Entender se todos somos iguais como seres humanos, né? O que nos diferencia e como essas diferenças surgem. E aí você quer entender especificidades de religiões, tipo xamanismo, totemismo, animismo, né? Ou variações de interação com, entre aspas, divino. E disso, obviamente, surge tanto divisões, né? Antropologia da religião, que é um tema bem discutido até hoje, assim, é algo que bem forte. E algumas pessoas, né, eu e a Beatriz Parisi, que vocês entrevistaram, né, a gente tenta ir para um lado de antropologia da magia, né. Antropologia da religião tem bastante abertura, a ayahuasca, assim, você tem muito trabalho sobre o assunto, assim, muito mesmo, é até difícil de acompanhar, sobre ocultismo, enfim, magia,
eu vi pouquíssimos mesmo. De trabalho de doutorado, o único que eu conheço tem um sobre magia do caos, que é do Justin Goodman, no Reino Unido, e tem um mestrado de Telemann na PUC, salvo engano. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas é isso. São algumas pessoas com interesses particulares, assim, que acabam explorando isso. Na antropologia, assim, acaba tendo essa abertura porque é um tema clássico, né? Então, você pega ali, bom, temas clássicos, aí, xamanismo, magia, então, parentesco, né? Então, aí acaba virando a sustentação. O pessoal não dá abertura mesmo. Eles consideram o quê? Porque não é tão relevante quanto religião? Tem uma noção. Bom, a maioria das pessoas provavelmente já ouviu falar, sei lá, Marx, Weber e Durkheim, né? São os clássicos, assim. O sobrinho do Durkheim, é um antropólogo, Marcel Mauss, um dos meus preferidos. Mas aí ele tem um texto dele que chama Esboço de uma Teoria Geral sobre a Magia, né? Ali de 1904, salvo engano. Eu sou, assim, invejo muitos acadêmicos que têm a memória fresca para autores e datas, eu não sou esse cara. Mas eu invejo. Mas, enfim, esboço, e ele fala, né, que, de maneira geral, a magia, ela está muito relacionada ao âmbito individual, né? E, sei lá, vamos falar, grosso modo, se a gente está tentando entender o comportamento de uma cultura, quem que é o cara que faz magia na cultura? Né? Você tem o xamã, mas ainda assim o xamã ele tem um papel social, né? Ele é sustentado pelo grupo que ele está inserido. E talvez ele só seja xamã porque o grupo o reconhece como xamã. Mas você tem o feiticeiro, que a gente poderia entender como mago ou bruxo nesse sentido, que é o cara que ele tem as habilidades xamânicas, mas ele usa para... ele tem motivações estritamente individuais com isso. Né? Então, talvez uma das minhas concepções é que essa divisão vem daí, né? Tipo, a gente não faz trabalho sobre indivíduos, né? A gente faz trabalho sobre povos, etnias. E aí, na magia do caos, agora é um pouco diferente, porque você tem grandes comportamentos e grandes massas que realmente interagem com magia, né? Ou fazem trabalhos mágicos. Então, o cenário, nesse sentido, está mudando um pouco. Então, o objeto de estudo da magia do caos seu é o comportamento, desculpa o que eu vou falar, de manada dessa nova população que está interagindo com a magia do caos. Esse comportamento do grupo todo que está agindo e estudando. A gente fica aqui, às vezes, rindo, conversando, desculpa estar falando isso aqui assim, desse comportamento do pessoal que faz trabalho para um servidor, aí depois fala assim, venho aqui agradecer pela demanda que ocorreu e que não sei o que, colocando no Facebook. Você vai trabalhar esse tipo de situação? Essa é uma das maravilhas da antropologia que, querendo ou não, você tem que ser um pesquisador o mais neutro que você consegue, né? Então, você não pode emitir julgamento. Primeiro, você não vai emitir julgamento, né, com seus interlocutores. E dois, por que essa pessoa faz isso? Né? O que motiva ela a fazer isso? Quais as lógicas que ela coloca no mundo e a maneira com que ela se relaciona no mundo que faz com que esse tipo de prática... não especificamente trabalhar com o servidor, porque tem gente que trabalha com o servidor e não faz isso, né? E, assim, as maiores curiosidades dentro da magia que eu encontrei foi na magia do caos, tipo, a galera falando que poderia aprisionar algum, por exemplo, porque já que Salomão aprisionou demônios, essa pessoa poderia aprisionar algum. Então, fica tão, sei lá, uma potencialidade, um perigo, entre aspas, assim, um ponto fraco e forte da magia do caos ao mesmo tempo, que fica tudo tão
meta, né? Tipo, é uma meta-crença, né? Então, é tudo tão passível de crítica e de você assumir diferentes crenças e verdades sobre o mundo, que algumas coisas que podem parecer óbvias para muita gente, para um iniciante, ficam totalmente aleatórias, bizarras. E você vê pessoas tratando servidores como se fossem Santo. Santo católico, exato. Era isso que eu queria falar. Eu vejo uma transferência, o comportamento que usa na religião está sendo utilizado na magia do caos. Não eram os santos que faziam que a galera que fazia promessa para um santo, aí ele conseguia e aí imprimia os papelzinhos do santo para distribuir? Esse agradecimento de Facebook não lembra exatamente mais ou menos a mesma coisa, divulgando o agradecimento, entre aspas. Tem um negócio assim, que os servidores você tem contratos, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Então, eles têm forma de funcionamento e você tem que alimentar os servidores. Tem essa lógica na magia do caos. E os 40 servidores, né, especificamente, eles têm essa característica de você faz o pedido e faz o ritual, e, enfim, em contrapartida, o que é pedido para alimentar o servidor é um agradecimento público, né? Mas nunca foi especificado que maneira de agradecimento público. Mas, enfim, é basicamente isso, e talvez uma das coisas que sejam muito óbvias, mas ainda assim muito interessantes. Lógico que você tem Brasil, magia do caos no Brasil e magia do caos no Reino Unido, potencialmente coisas extremamente distintas, sabe? A gente tem aqui a religião no Brasil, é um negócio que é muito forte, né? Foi uma das críticas que eu recebi na minha banca. Eu falei, não, a grande parte das pessoas que eu tive contato, elas têm alguma origem, só um berço católico. Assim, você está escrevendo, né? Tipo, é um dado que você acha relevante, e aí na banca falaram, Felipe, só que, tipo, todo mundo tem, sabe? Todo mundo no Brasil tem isso, assim. Então, legal você colocar aqui, mas não é nada relevante. Aí você pensa, você é criança, você cria estruturas de mundo onde você lida com santos / entidades em termos de ritual, aí objetivo e troca, que é tipo quase um louvor. Não é difícil que isso se desdobre com a magia do caos. Ainda assim, a maioria de das pessoas que eu vi, acho que a maioria do pessoal que trabalha com magia, lamentavelmente, que eu vi, assim, ou é trabalho para ganhar dinheiro, ou é trabalho para sexo, sabe? Não foge muito disso. A gente fez um estudo, assim, na verdade, que o que a galera costuma fazer é o seguinte: tem a esfera, isso falando pela parte da cabala, né? Você tem a sabedoria, assim, divina, né? A iluminação, que seria a Tiferet, e aí você tem as 4 esferas do lado, né? Então você tem destruir os inimigos, que é Marte, prosperidade, que é Júpiter, arrumar emprego e comer mulher. Então, basicamente, os caras ficam sempre pedindo o que está em volta, mas ninguém nunca pede a iluminação, né? Uhum. Deixa eu perguntar, como é que você chegou primeiro na magia do caos e não outra magia? Pela relevância, né? Pela quantidade de gente. Como é que foi a tua experiência com magia do caos? Tá. A primeira vez que eu ouvi falar de magia do caos, eu estava na graduação também, acho que pesquisando sobre a ayahuasca, assim. Mas é isso, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, mesmo que eu não esteja trabalhando sobre o assunto, tipo, o que é isso aqui? Vou dar uma olhada, né? Então, eu conhecia, tipo, coisas picadas de várias vertentes mágicas por pura curiosidade. E, na verdade, no mestrado, assim, eu comecei foi na mesma época, assim, eu me inscrevi para Arcano Arcanorum, né? E comecei a fazer as apostilas. E de pesquisadoras, e aí eu dei uma baixada na ayahuasca, assim, porque fazer um trabalho sobre ayahuasca, tomando ayahuasca, para mim foi um grande desafio, né? Então, eu preferia, nesse sentido, algo mais sóbrio, mas eu sempre quis me aprofundar na questão da magia em si, especificamente o ocultismo, né? E o que aconteceu, eu acho que eu fui ouvir um podcast, na época que o Vortex existia ainda, eu fui ouvir um podcast e um dos participantes estava cursando mestrado em ciências sociais também, né?
E, enfim, comecei a bater papo e conversar com essa galera. E acho que o que me chamou mais atenção, na verdade, foi não foi nem a questão de tipo, é uma magia super prática, né, ou fluida, enfim, é fácil de fazer, né, porque tem essa noção da magia do caos, mas é a questão de uma certa liberdade de crença que estava posta ali, né, então, e como isso funciona, né, como que você pode, ao mesmo tempo, sei lá, trabalhar com... Aí você associa umas coisas, né, e eu entendo essa associação, tipo, Hermes, Exu, Ganesha, sabe? Então, você pega propriedades comuns e mistura e cria um servidor, por exemplo. Eu entendo essa configuração, mas, para além disso, né, como que uma pessoa, sei lá, ela se força a ser, por exemplo, ateia durante o período e tenta ao máximo ser alguém descrente de tudo, e aí, passado X tempo, a pessoa vira de propósito e tenta, sei lá, ser budista, umbandista, enfim. Então eu ficava muito intrigado sobre, isso realmente funciona, sabe? As pessoas realmente conseguem se desprender tanto de comportamentos e... Porque a gente está falando de religião, né? Isso mexe muito com a gente e a maneira como a gente lida com nossas emoções e pensamentos. Então eu fiquei bem curioso nesse sentido, pela magia do caos. E como é que Rapidinho, só mais uma coisa que eu lembrei. E eu acho que diferente, porque o primeiro contato que eu tive também, além do pessoal do Vortex, foi com o Luiz, o Z, né? O Luiz Siqueira, que foi com o processo da Jornada do Caos. Então, tem uma dimensão de trabalho psicológico que, para mim, faz muito sentido. Né? Então, você fala, magia é o quê? Pô, sei lá, você hackear seu cérebro, hackear seu inconsciente. Aí eu falei, pô, beleza. Aí você tá lá lendo Freud, lendo Lacan, lendo Jung, menos entendendo do que entendendo alguma coisa, mas ainda assim tinha um interesse acadêmico rolando ali, né? Mais do que vou fazer magia, que divertida, sabe? Odisseia, falar. Não, então, a minha pergunta, na verdade, agora, eu queria entender um pouco, Felipe, aonde esses dois assuntos que nós estamos conversando, aonde você viu de repente, correlação entre eles? Aonde isso se une no seu trabalho? Como é que isso se deu? Eu fico surpreso com antropólogos que dizem que não tem nenhum envolvimento com o campo deles, sabe? Eu acho que isso não existe. Felipe, né? Então, sempre teve uma motivação e uma curiosidade pessoal mesmo, né? Assim, quando eu comecei a fazer trabalho no Santo Daime, eu estava envolvido, né? Consagrava ayahuasca com alguma frequência. E eu achava que aquilo era muito interessante, me fazia bem, né? A minha perspectiva de mundo mudou, então eu comecei a ver, assim, como o meu comportamento mudava a partir do fato de eu estar interagindo, né, com a bebida e com aquelas pessoas que têm aquele tipo de prática. E quando eu comecei a pesquisar com magia, enfim, magia do caos especificamente, né, também tinha um interesse, tipo, tudo bem, comecei, né, nesse sentido, acabo indo, eu gosto de fazer um estudo da experiência das coisas, né, então, beleza, vou estudar magia. Não é só o que as pessoas falam, eu vou praticar. Porque se eu não sentir os efeitos em mim, eu não vejo muito sentido de falar sobre, sabe? Então, era uma certa noção e eu tenho muito isso, assim, né? De querer experienciar o que é esse mundo, né? E aí, por mais que sejam temas distintos, né? Eu sempre fui muito interessado, eu falei, tudo bem, o que significa, né, ou como é para essas pessoas habitar esse mundo, né? Ou ainda, o que é o Felipe que toma ayahuasca e quem é o Felipe que toma ayahuasca e quem é o Felipe que pratica magia, sabe? São pessoas diferentes? O que tem em comum aí? E hoje em dia, assim, você vê coisas fantásticas, sei lá, pessoas falam que você tem que ativar o sigilo, né? Aí, lógico que muitos trabalhos com ayahuasca têm uso de rapé também. As pessoas que usam rapé para ativar um sigilo, ou ativar um servidor, e aí começam a misturar coisas, assim.
assim, não dá para resumir em muita curiosidade e vontade de experienciar o mundo sob essa ótica, sabe? E do teu ponto de vista pessoal, como é que você conseguiu sincronizar essas duas práticas? Tá. Boa. Eu tive um break aí de utilização da ayahuasca, eu utilizei com alguma frequência de 2013 a 2017. Em 2017, eu comecei a praticar magia, assim, né, com mais frequência. O que eu senti, né, ainda que a experiência com a ayahuasca sempre tenha sido muito mais intensa, porque é o que ela promove, né, não tem como fugir disso numa primeira instância, pelo menos, eu tinha muita dificuldade de colocar as coisas em prática no dia a dia, né? Então, tudo bem, estava lá, tinha ensinamentos, tinha reflexões, mas eu tinha muita dificuldade de manter isso por longos períodos de tempo. E a constância da magia, né? Então, trabalho diário, nem for fazer uma meditação no mesmo horário todo dia, né? Vai fazer o hash, ou vai fazer um exercício de visualização, um exercício de concentração, enfim, qualquer coisa, RMP de manhã à noite, sabe? As coisas bem simples, mas o fato de ter um certo padrão de ação diária me atraiu mais nesse processo de, tipo, quem é o Felipe, como ele está se transformando com isso, né? E, lógico, ao mesmo tempo, eu estava observando outras pessoas farem a mesma coisa, né? E, assim, é bem interessante falar, assim, eu tenho alguns amigos próximos que, ainda bem que a gente tem curiosidades espirituais similares, né? Então, a gente sempre está conhecendo coisas juntos e explorando e pensando. Então, pessoalmente e no meu círculo próximo, assim, nunca foi muito fácil equilibrar os dois, né? Ayahuasca e magia. Por causa do que eu falei, né? Da dificuldade de manter no dia a dia a prática da ayahuasca. E porque a ayahuasca e aí talvez seja entre aspas, assim, uma falha que eu tenho dificuldade de lidar com a ayahuasca, assim, se imagina você está interagindo com magia e é bem comum e as pessoas ficam com um ego muito inflado com magia, porque afinal você consegue intervir no mundo, né? Então, quem potencialmente é mais poderoso que você, certo? E aí você vai tomar ayahuasca, você toma uma rasteira, né? E aí você toma aquele cheque pesado ali que você sabe que você perdeu o jogo. O que você faz, né? E aí você tem que tomar uma decisão no dia seguinte, né? E eu já senti dificuldade de equilibrar a vida por causa dessas situações de tensão, sabe? Então, beleza, como que eu continuaria fazendo uma pesquisa sobre magia e adotando essa postura de mundo, de alguma forma, ao mesmo tempo tendo que, sei lá, ir no Santo Daime ou ir no ritual indígena, onde as noções são totalmente opostas, né? Tipo, noção de ego é para ser desfeita, por exemplo, né? Ao invés de correntes mágicas, fala, não, você tem que dominar seu ego, qualquer coisa assim. Isso é muito legal. E agora também, a gente já está quase chegando no final. É uma pergunta assim, a gente pergunta, eu faço essa pergunta para todos os convidados, né? Que qual é a tua definição de magia? Só que aí eu vou dividir em duas perguntas. Qual que era a sua definição de magia como pessoa, né? Como praticante da magia? E a tua definição de magia como antropólogo, né? E como é que você lida com elas? Elas são diferentes? Elas são conflitantes ou elas são... Tá, boa pergunta. Quando eu estava pesquisando o Santo Daime, eu não tinha só nenhuma prática que eu considerasse mágica, né? Pelo menos não dentro de uma corrente de esoterismo ocidental, vamos colocar dessa maneira. Então, naquela época, a magia para mim era, pô, sei lá, eu ver entender algumas sincronicidades do mundo, né, que estavam totalmente fora de mim, e isso era magia, era tipo um universo acontecendo, né? Isso quando eu comecei a praticar magia mesmo, e aí você testa algumas coisas, você vê que dá resultado, aí, obviamente,
você testa mais, aí você falha, aí você quer entender por que você falhou. Eu passei a admitir que era simplesmente um sistema de práticas, seja qual ele seja, né? Magia é um conjunto de práticas. Hoje, as coisas meio que assim se juntaram e a minha definição de pessoal de magia e a minha definição como antropólogo ela é praticamente a mesma. Eu acredito que a magia ela surja e ela exista como um artifício do pensamento, né? Então, ela é uma propriedade no mundo, ela é algo que tá dado no mundo, né? Tipo, o mundo ele permite que coisas mágicas aconteçam, vamos colocar dessa forma, ou ele permite intervenções nele. E a partir dessa possibilidade de se intervir no mundo, as pessoas criam certos sistemas e técnicas para intervir nele, né? Então, se eu fosse definir magia, seria um conjunto de concepções, seria uma propriedade de observação do mundo, né? E concepções sobre o mundo e técnicas para trabalhar com esse mundo, né? Eu acredito que seja isso, assim. E, pessoalmente, eu poderia dizer que... e aí eu descolo um pouco, talvez, um discurso acadêmico, no sentido que eu entendo o potencial disso e eu principalmente entendo o potencial emocional disso, né? Mais do que tratar exatamente como, ok, é um conjunto de percepções e práticas. Sim, também, mas as pessoas se envolvem com isso, elas se emocionam, pessoas transformam a vida delas por causa de uma religião e por causa de magia também, sabe? Então, Felipe, eu tenho essa visão de que é um potencial transformador também. Fantástico. Ulisses, Rodrigo? Eu ainda tinha mais uma pergunta aqui. A magia ocidental, ela está com, vamos dizer assim, na minha cabeça de vida, a magia tradicional, ela tem técnicas, métodos do século passado, bem passado, século XIX para trás, onde havia uma outra concepção de mundo, onde você tinha uma outra compreensão sobre da ciência, e hoje a magia do caos ela é mais psicológica, na minha visão, posso estar falando besteira aqui, e mais assim de programação. Ela tem muito mais a ver com a nossa sociedade do que a magia tradicional. Essa visão tem algum fundamento? Ela conversa muito mais com as pessoas hoje do que a magia tradicional. Eu concordo 100% contigo mesmo, assim. E aí, nessas horas, eu tendo a ser um pouco chato em relação à parte histórica da coisa, né? Então, vamos pensar, sei lá, eu não manjo tanto, assim, magia medieval, sei que coisas rolavam, sem nomes, assim, mas não é um estudo aprofundado que eu fiz. Mas vamos pegar o grosso ali, beleza, você tem o Zohar, você tem a galera falando sobre Cabala a partir do século XIII, né? E aí isso vai se desdobrando e você chega com configurações distintas sobre isso no século XIX, no Ocidente, né? Mas ainda assim, até, né, você vê ali, a partir do século XVI, o advento da ciência, enfim, a noção do divino vai sendo quebrada. Né? Aí aquilo que a gente falou antes, do século XIX para o século XX. Aí vem, sei lá, Nietzsche, Dostoiévski quebrando o niilismo pesado, né? E um esvaziamento total de crença. E eu acho que isso proporcionou, assim, na virada do século XIX para o século XX, uma transformação da magia para algo muito mais individualizado, mais voltado para o eu, né? Mas ainda assim, com fortes bases, Kabbalah mesmo, uma base judaica, sabe? Você tem uma base, ao menos, de outro mundo, né? Você tem uma concepção de existência de outro mundo, né? Ou de um mundo, minimamente falando, de um mundo espiritual, ou de você interagindo com entidades, enfim.
E aí vai passando o tempo e eu concordo com você no sentido assim, sabe? A gente pode falar que é o puro neoliberalismo da magia, sabe? É isso, o que é? Eu vou fazer umas práticas e vou escolher as crenças que façam eu funcionar bem no mundo, porque, na verdade, o mundo é isso, né? Acho que também me incomodava isso no Magia do Caos. O mundo é muito fácil você cair no mundo, ele é potencialmente cheio de significado e, ao mesmo tempo, ele é vazio de significado, né? Então, o significado sou eu que dou para o mundo. E aí você psicologiza tudo, né? É uma programação, como que é? Programação neurolinguística, sabe? É isso, assim, eu gosto da parte e é por isso que eu gostei bastante da Jornada do Caos, né, porque tem uma parte de estudo psicológico, de psicologia, né, e psicanálise séria, que é tipo, beleza, vamos trabalhar com o inconsciente, é ótimo, vamos trabalhar com seus sonhos, entender o que está acontecendo dentro de você. Então, essa parte de estudo pessoal eu acho que funciona bem, mas esse neoliberalismo, né, essa supervalorização do eu em contrapartida de caminhos, eu não vou dizer exatamente sérios, mas vamos dizer assim, você tem correntes que elas estão bem estruturadas, né? E antes delas serem estruturadas, houveram falhas no caminho, sabe? As pessoas testaram e erraram e aprenderam, enfim. E é por isso que elas se tornaram estruturadas. E eu acho que a magia do caos, por querer essa quebra também de qualquer noção de autoridade, estrutura, enfim, ela vira isso, né? Ela vira uma prática que ela não é bem contornada, sei lá, né? De cada um faz o que quiser, ainda que exista uma noção geral do que seja a magia do caos. Tinha o pessoal que falava assim, se tudo é magia, então nada é magia, né? Eu tenho uma pergunta nada a ver, posso fazer? Já fazendo. Assim, na história, você tem uma visão muito evolucionista, vamos dizer assim. E no século XIX, você tinha uma filosofia criacionista, onde o ser humano foi criado pronto e pronto está estático. Você tem a evolução, onde você tem cada vez subindo, crescendo e melhorando, e você tem a teosofia, que diz que você estava bom aqui e está só caindo. Foi um conflito no século XIX dessas, posso estar falando também de novo bobagem, dessas três vertentes, mas na ciência, uma visão mais evolucionista, onde você tá assim, o que vai vencer é aquele que se adapta melhor e etc. Na antropologia, e assim, por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Porque às vezes eu vejo a religião também de uma forma mais evolucionista, começando do xamanismo, evoluindo para as práticas religiosas da antiguidade, aí vem o cristianismo, aí você tem uma nova prática, e aí você deságua nos dias de hoje, com a ruptura que teve com a divisão da igreja, a reforma protestante, etc., e tudo mais. Porque, assim, eu fui ensinado e acabei tendo essa visão de ter uma certa evolução. Na antropologia, você tem essa visão evolucionista e você faz os estudos da ayahuasca nessa visão ou não? Como é que é o da magia do caos também nessa visão evolucionista ou não? O que a gente considera que teve um movimento, um arco evolucionista na antropologia, que durou ali até o começo do século XX, mas é porque era uma noção evolucionista que era bem forte no sentido assim, bom, você tem povos primitivos, e aí esses povos primitivos nômades, né, caçadores-coletores, e aí eles vão evoluir e eles vão ter agricultura, e aí depois eles vão evoluir porque eles vão desenvolver a escrita, e até aí vai chegar um ponto que eles vão se tornar que nem o homem branco europeu, sabe?
né? Então, a galera no século XIX, na antropologia, tinha essa pegada. E isso caiu, assim, muito rápido, né? Porque você não tem sustentação para isso em termos... Quando você para observar essas populações, porque eles têm conhecimentos, né? Vou pegar, sei lá, uma etnia indígena, eles têm conhecimento, sei lá, sobre botânica, que eles são bizarramente complexos para qualquer um daqui entender, sabe? Então, começou-se a pensar em novas formas de... para além de, tipo, falar, beleza, todos somos realmente iguais, humanos, e todos somos formados humanos, temos cérebros iguais, intelectos iguais, mas temos interesses diferentes e noções diferentes como que a vida deve ser vivida, né? E relações diferentes com o mundo e formas de pensar diferentes. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, é uma noção de que, vamos colocar, ocidentais, a gente tem um pensamento que é muito mais... esqueci o termo, já ele volta. Conceitual do que povos ditos primitivos, né? Então, a gente cria conceitos sobre o mundo porque a gente precisa. Sei lá, vou dar um exemplo muito, muito grotesco aqui. Vamos construir uma casa. Precisamos... qual que vai ser o tamanho do pé direito? Beleza. Para o tamanho do pé direito, assim, é o tamanho daquela árvore, sabe? Para muitos grupos. Tipo, pé direito, sabe? Sei lá. Então, agora pensa que em uma macro escala você tem um grupo que ele só pensa e ele só reflete sobre as coisas no mundo a partir do que está dado, né? Sem criar sem criar muitos conceitos. Você tem, assim, esquemas mitológicos que bizarramente complexos, assim, que, sei lá, você fala, não, o hinduísmo é muito complexo. Não, sei lá, pega uma etnia do meio do Amazonas, vai ficar surpreso com as bizarrices da mitologia, assim. E aí você vê que isso se desdobra nas práticas das pessoas, enfim. Cortando isso para resumir que essa noção evolucionista caiu muito rápido. Agora, quando a gente fala de religião, isso também não tem, porque no final das contas, assim, é um pouco teleológico, né? Então você fala, bom, as pessoas começaram de um jeito e elas vão terminar de outro jeito. E você coloca um ponto, entre aspas, um ponto final nisso. E o mundo é transformação, o mundo está mudando a todo tempo e as pessoas participam e criam religiões novas, essas religiões se esvaem, elas se transformam e mudam. Né, esse também, sei lá, era uma das grandes críticas ao fascismo, ao comunismo, né, que tipo, não, esse é o modelo ideal de sociedade. Né? E depois disso não vai ter mais nada, porque tudo vai estar funcionando. E não é assim, porque não tem um fim, sabe? Esse é um dos meus principais problemas com a evolução, né? As coisas vão mudar. Né? Então, a ciência é a evolução? Não sei, daqui a 50 anos a gente pode descobrir que a nossa interação com telas é a coisa mais imbecil do mundo, sabe? Que a maneira como a gente lida com tecnologia é um negócio idiota. E hoje a gente se acha evoluído. Né? Em termos de religião, vamos pegar essa escala aí, xamanismo, enfim, e que foi se desdobrando. O que a gente pode pegar também talvez seja uma complexificação conceitual, né? E também é complicado, porque a gente tem que pensar assim, xamanismo normalmente se dá em pequenos grupos, sabe, não mais do que 1000 pessoas. Aí como que você vai aplicar isso numa sociedade ocidental em megalópolis, sabe? Um sistema unificado de crenças. Como que você tem isso numa cidade? Uma cidade de 5.000 pessoas, como que você tem um sistema unificado de crenças? A não ser forçando. Né? É bem complicado. Enfim, eu não tenho um pensamento muito linear, deu para perceber, mas as coisas vão se costurando. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu achei sensacional. E para finalizar, a gente tem mais só 2 perguntas. A primeira, assim, como é que o pessoal te acha? E, na verdade, responde uma anterior, que é um conselho que você daria para quem está começando agora, né? Da magia, ou talvez até academicamente, o cara quer fazer um trabalho de antropologia ou de alguma coisa sobre magia que
dicas que você pode dar para esse pessoal? Acho que academicamente, assim, obviamente, ler os clássicos, assim, só para... E eu falo porque eu sofri com isso, assim, porque eu tive que reler algumas vezes, né, para entender alguns conceitos importantes. E vou ter que reler várias vezes, assim, porque é isso, né? É muita informação, as coisas escapam. Mas aí, academicamente, leia, vai atrás. Tem interesse em pesquisar Umbanda? Vai no centro, sabe? Vai no terreiro. Tem interesse em pesquisar Ayahuasca? Vai ver como é que é, né? Eu acho que se expor a como as coisas acontecem no mundo é mais valioso do que, entre aspas, se esconder atrás de um livro, né? E meu conselho para quem está começando eu só descobri isso depois de muito tempo, assim, mas com o passar do tempo você descobre coisas que funcionam melhor ou pior para você, né? Então, eu realmente acho que assim, ficar muito preso em uma concepção de mundo só não é saudável, né? Eu sempre acho que você tem que trucar muito as coisas que você está pensando sobre o mundo, sabe? De vez em quando fala, não, truco, é isso mesmo? E vai ver outras coisas, sabe? E aí você vai descobrir, não, realmente era isso. Ou você vai falar, putz, não, isso aqui faz muito mais sentido, né? Então, a única sugestão mesmo é assim, é não tratar magia e religião como uma fé cega, né? Maravilhoso. E como é que a gente te acha? Verdade. Felipe Boin, Boin, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, eu não tenho Twitter. E é isso. E se você jogar no Google academia.edu e o meu nome, aí vai aparecer o que seria a minha pasta ali, meu site do academia.edu, e aí tem meus trabalhos lá, dá para baixar minha dissertação sobre magia do caos, TCC sobre Santo Daime e alguns outros trabalhos que eu fiz na área de sociologia da educação, e tem um artigo sobre Umbanda também. Pô, fantástico. Cara, foi muito massa essa noite, cara. Eu te agradecer muito pela presença. Acho que tirou um monte de dúvida da galera. E, pô, sensacional. Ulisses, Rodrigo, fazer as considerações. Eu gostaria de falar para agradecer o Felipe por participar aqui com a gente, foi bem bacana mesmo. E dar um toque para a galera, quem não conhece o Daime, tem lá um certo preconceito, procura um lugar legal, porque vale muito a pena passar por essa experiência. Ela transforma vidas. Você entra uma pessoa, você sai de lá uma pessoa melhor. E é isso aí. Para o pessoal que está querendo fazer pesquisa, recomendo ir para uma universidade, procurar um curso de antropologia, de história. Recomendo demais fazer isso. Assim, entrevista fantástica, adorei mesmo. E, assim, sem mais nada a acrescentar. Maravilha, então vou despedir. Talvez um dia daqui 50, 100 anos a galera vai olhar para essas entrevistas e vai facilitar os futuros antropólogos do futuro, né, para fazer pesquisa sobre magia. Posso só fazer um comentário final rapidinho? Bem curto. Lógico. Não, então assim, obviamente só para falar que eu concordo muito com o Rodrigo, assim, estudar é importante muito, assim, eu sou meio chato com isso, né, sempre fui, mas é importante a gente tentar ser inteligente, né, e ficar com raiva de quando a gente não consegue entender alguma coisa, sabe? Não, pô, né, tem um vídeo, esqueci o nome, mas eu fui alfabetizado, sabe? Eu tenho capacidade de entender o que está acontecendo, então estudem, e realmente a Ayahuasca tem um potencial transformador de vida muito grande, assim, super aconselho. E eu passei meus contatos, assim, não fiquem com medo, eu sou super acessível, sabe? Não me manda mensagem se quiser, vem trocar ideia, bem de boas, sabe? Eu sou igual a todo mundo, assim, não é porque, sei lá, fiz um mestrado e antropologia, tá de boa, sabe? Maravilhoso, cara. Obrigadão de coração. E para você que está assistindo a gente no canal, então não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.